Olá, eu sou o professor Rodolfo e sejam muito bem-vindos à nossa aula de equações polinomiais do primeiro grau. Nessa aula, eu quero estar falando com vocês um pouquinho sobre o que é linguagem algébrica, como montar essas equações e como resolvê-las, mas tudo daquele jeitinho bem fácil de entender. Então vamos começar primeiramente com o que é linguagem algébrica. Na matemática, as letras são utilizadas para representar um valor desconhecido, as famosas incógnitas. Essa palavra veio do latim e significa que tem algo escondido. Então, quando estamos falando de linguagem algébrica, é onde começam a aparecer essas letras. E para que a gente usa uma letra na matemática? Quando a gente está resolvendo algum problema que tem algum valor desconhecido ali, eu utilizo uma letra para representar esse valor. É o que a gente chama de incógnita, e essa palavra estranha aí nada mais é do que uma palavra de origem latim que significa que tem algo escondido ali. Vamos dar alguns exemplos aqui. Nosso primeiro exemplo: a idade de Pedro mais a idade do seu irmão Marcelo dá um total de 25 anos. Sabendo que Marcelo tem 15 anos, descubra a idade de Pedro. Então aqui nós vemos um típico problema de equações. Temos aqui uma informação que está escondida. Qual é a nossa informação escondida? A idade do Pedro. Ele não falou ali quantos anos tem o Pedro. Mas, para a gente descobrir essa idade, primeiramente, nós vamos identificar ela como uma letra. E eu posso usar qualquer letra para representar a idade dele. Eu vou usar a letra P, que representa o nome dele, Pedro. Então, vai ficar assim. A idade do Pedro, colocamos ali letra P, mais 15... tem que dar um total de 25 anos, que é o que está escrito no nosso problema. E como que nós vamos resolver isso? Como é um exercício simples, tem três maneiras que podemos utilizar para resolver ele. A primeira seria o nosso cálculo mental. Seria você pensar, por exemplo, eu sei que a idade do Pedro mais 15, ela vai me dar um total de 25 anos. Então, mentalmente, qual o número que quando eu somar com 15 vai dar um total de 25? Se você pensou em casa, vai ser o número 10. Muito bom, é uma forma de resolver mentalmente. Mas existem outras duas maneiras de resolver quando esses exercícios são um pouquinho mais complexos. Então vamos ver aqui. Como nós estamos falando de uma igualdade, nós podemos entender o seguinte: numa igualdade, eu tenho ali dois lados. Tudo que acontecer de um lado, vai acontecer do outro lado também. Isso é obrigatório. Então, por exemplo, se você somar 20 de um lado da igualdade, do outro lado da igualdade, você vai ter que somar 20. Se você diminuir 40 de um lado, do outro lado da igualdade, você vai diminuir o mesmo tanto, 40. Se você multiplica de um lado, multiplica do outro, se divide de um lado, divide do outro, e assim por diante. Nesse nosso problema aqui, ó, P mais 15 é igual a 25. Qual seria a minha segunda alternativa para resolver? Dos dois lados da igualdade, eu vou diminuir 15. E por que eu faço isso? Porque do lado que está a letra P, eu tenho também junto o número 15. Se eu diminuir 15 desse lado, vai sobrar só o P, que é o que eu quero descobrir. Mas se eu diminuir 15 de um lado, como vemos aí, eu vou diminuir 15 do outro lado. E assim nós chegamos na nossa resposta, que a gente já tinha feito mentalmente, que é o 10. Repetindo. Isso daqui é para quando a gente estiver fazendo problemas mais complexos que eu não vou conseguir resolver mentalmente. Vamos ver mais um exemplo. Então aqui, ó, Pedro tem 10 anos de idade. Nosso segundo exemplo. O triplo de um número dá um total de 60. Qual é esse número? Então, de novo, eu primeiro tenho que montar essa conta. Ele falou o triplo de um número. Ele não disse qual número é esse. É uma informação escondida. Então, vou representar com uma letra. Na matemática, a letra mais utilizada é o x, então vamos utilizar ela aqui. Então, ó, o triplo de um número, 3x, é igual a quanto? 60. Montamos aí a nossa expressão. Agora, como vamos resolver? Como eu falei, eu posso resolver mentalmente, mas eu posso também resolver utilizando os dois lados. O que eu faço de um lado, eu faço do outro. Como eu estou ali falando de o triplo, é uma multiplicação. Se eu quero sumir com esse número 3 de um lado, para ficar só o x, então eu vou dividir um lado por 3, e o que eu faço? Do outro lado, também divido por 3. Como vocês já sabem, na matemática, divisão
é a mesma coisa de uma fração. Então, esse símbolo de fração significa que eu estou dividindo. Então, dividir o primeiro lado por 3, dividir o segundo lado por 3. De um lado vai me sobrar só o x. E do outro lado, 60, quando eu divido em 3, vai me dar um total de 20 unidades. Nossa resposta, esse número é 20. Então, como nós vemos, tem duas formas de resolver que nós já aprendemos. Mentalmente, quando for muito simples. E a segunda maneira é fazendo dos dois lados da igualdade a mesma coisa. Agora, vamos fazer o seguinte. Temos aqui um problema. Ó. Resolva as seguintes equações do primeiro grau. E aqui, ó, eu já dei montado 6 continhas, da letra A até a letra F. Vamos resolver uma de cada vez, com bastante calma. Mas, vamos pensar o seguinte, como eu acabei de dizer, como existe uma igualdade em cada equação, temos que entender que tudo que acontece de um lado, da igualdade também acontece do outro lado, como eu já falei algumas vezes. Então, eu sempre posso usar esse método para resolver, mas, para não ficarmos escrevendo muito, um jeito mais simples de pensar é utilizando as operações inversas. Como assim? Como eu disse, tem 3 maneiras que você pode resolver essas equações. E a terceira é a mais utilizada. Em vez da gente pegar e ficar resolvendo tudo, soma de um lado, soma do outro, diminui de um lado, diminui do outro, tem uma forma mais simples de você pensar, é pensando no inverso. Vamos ver isso na prática. Então aqui, eu tenho a nossa primeira conta para resolver. X menos 15 igual a 40. Se eu fosse resolver no método antigo, eu quisesse sumir com aquele 15, somava 15 de um lado, somava 15 do outro lado, e eu resolveria. Mas eu não quero mais resolver assim, eu vou resolver simplificando. Como? X menos 15 igual a 40. Vamos pensar o seguinte, esse 15 é negativo. Eu não quero esse 15 desse lado, eu quero esse 15 do outro lado da igualdade, para mim deixar o x sozinho. Se ele está negativo e eu quisesse mandar ele para o outro lado da igualdade, como que eu posso pensar? Sempre no inverso. Se ele está negativo e eu jogo ele para o outro lado da igualdade, eu vou jogar ele como? Positivo. Sempre pensando no inverso. E fica mais simples de eu escrever. Então, fica x igual 40 mais o 15. Ficando simples, achamos a resposta de 55. Vamos fazer de novo para vocês entenderem bem. Segundo exemplo, x mais 20 agora é igual a 36. Então, eu poderia resolver daquele primeiro método, mas eu não quero mais usar esse método, eu vou simplificar. Então, se eu tenho x mais 20 igual a 36, se o número ele está positivo, qual é o inverso? É o negativo. Então, eu vou mandar ele para o outro lado, negativo. Então, vai ficar x igual a 36 menos o 20. Ou seja, 36 menos 20 fica 16 unidades. Essa é uma forma de simplificar. Vamos mais uma vez. Letra C. 2x igual a 14, por exemplo, agora. Eu estou falando agora de o dobro de um número. 2x igual a 14. Se é o dobro, é uma conta de vezes. Qual é o contrário, o inverso do vezes? Seria a divisão. Então, esse 2 aqui, como ele está multiplicando o x, eu vou passar ele para o outro lado. Só que agora ele vai dividindo. Então, vai ficar o 14 dividido por 2, que vai me dar um total de 7 unidades. Vamos para mais um exemplo. Letra D. 3x igual a 24. Aqui, nós temos uma outra multiplicação, ó, 3x. De um jeito bem simples de resolver. O inverso da multiplicação é a divisão. Então, eu vou pegar esse 3 e passar dividindo. Então, vamos ficar assim, ó. 24 dividido pelo 3, nós temos um total de 8 unidades. Nós sempre temos ali também o primeiro método, para vocês lembrarem os dois métodos. Vamos para agora a letra E. X sobre 5 igual a 12. Olha só, agora temos uma operação de divisão. Se é uma fração, divisão. Qual seria o inverso da divisão? Seria a multiplicação. Então, como esse 5 está dividindo, eu vou passar ele para o outro lado, multiplicando. Então, assim, temos 12 vezes o 5, que ele me dá um total de 60 unidades. E agora, nós vamos para um último exemplo,
que também encontramos muito em livros, apostilas, que é misturar várias letras e vários números. Então, olha aqui, letra F. 2x menos 20 é igual a 50 menos 8x. Como que nós podemos fazer isso? Eu posso pegar simplificando. O 8x é letra. Letra eu quero que seja tudo junto. Eu posso passar ela para o lado 2x. Está negativo esse 8x, vou passar para lá, positivo 8x. E esse 20 que está negativo, eu passo para o outro lado, positivo. Lembrando aqui nosso primeiro método. Agora, simplificando, o 2x mais o 8x, eu vou ter um total de 10x no nosso primeiro lado. No segundo lado, eu tenho 50. Como o 20 estava negativo, o inverso é o positivo, ficou 50 mais 20, 70 unidades. 10x igual a 70. O que eu posso fazer agora? No primeiro método, eu divido os dois lados por 10, ou, como o 10 está multiplicando, 10x, eu passo ele dividindo, 70 dividido por 10. Nós vamos encontrar um total de 7 unidades. O valor x é 7. E essa foi a nossa aula de equações polinomiais do primeiro grau. Espero que vocês tenham gostado. Eu deixo aqui o nosso muito obrigado e até a próxima.